Olá pessoal, estamos aqui com a nossa lição 7, que tem por título Unidade, o vínculo do revivamento. E queremos agradecer as meninas, Scarlett e Miri, que começaram com a introdução da lição ontem no domingo. Muito obrigado, meninas, e não esqueçam da próxima. Se quiserem fazer mais um durante a semana, fiquem à vontade, só nos comuniquem pra gente não fazer 2 vídeos. E se bem que a gente podia pensar nisso, 2 vídeos, 2 visões diferentes. Caso se pensar. É um caso a se pensar. Vamos lá, nessa segunda, 12 de agosto, Ilustrações do Novo Testamento é o título da nossa lição de adultos. E a lição de jovens, então por quê, cara? Unidos venceremos. Oh, esse título já virou até gritos de guerra, de gincana. Às vezes as equipes usam isso. Mas a nossa lição de adultos, ela trouxe pra gente um pouquinho das ilustrações justamente sobre a unidade. E uma delas foi bem interessante para mim, que uma já é muito conhecida, que é a ilustração que está em 1 Coríntios 12, de 12 a 18, que é aquela que fala que a mão, ela pode dizer assim, já que eu não sou ouvido, eu não faço parte do corpo, mas mesmo assim ela não deixa de ser corpo. E que fala que os membros do nosso corpo, todos trabalhando harmoniosamente, fazem com que o corpo funcione da melhor maneira possível. Só que teve a ilustração também de Pedro, em 1 Pedro 2, de 4 a 5. E que fala assim: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E para isso que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. O apóstolo Pedro, ele disse aqui nessa questão de que cada um de nós somos como uma pedra. E essas pedras todas unidas, elas formam um templo que é capaz de, assim, oferecer sacrifícios que Deus aceitaria. Isso é muito interessante. Hoje nós vivemos dentro de um templo físico. Só que Deus pede, primeiramente, que nós tenhamos um templo espiritual, um templo dentro de cada um de nós. E o interessante é que para que o templo físico esteja bem, funcione harmoniosamente, é preciso que o templo espiritual de cada um tenha consciência de que eu faço parte disso e que eu preciso trabalhar pela harmonia do templo. Isso é muito interessante. Nós temos que ter o senso de que o que eu faço vai trabalhar para que o funcionamento do templo, que seja o físico ou até mesmo o templo social ali, o que eu faço tem responsabilidade pela harmonia disso. E o que isso quer dizer? Que independentemente do que o Carlos faça para que a união possa existir, eu tenho que fazer porque eu sei do poder que há na união. E isso é muito interessante. Olha só, não existiriam ilustrações mais interessantes para os apóstolos colocarem na Bíblia sobre o poder da união. E nós sabemos que as pedras, elas juntas, elas podem formar uma muralha muito grande. E contra essa muralha é muito complicado algo transpor essa muralha. E a lição nos trouxe um versículo muito interessante hoje, que é o último que está aí na sua lição, diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que o mundo vai reconhecer se nós somos discípulos ou não de Jesus, se nós demonstrarmos amor uns para com os outros. Tem uma perguntinha interessante: você está ajudando a promover a unidade? Que atitudes você está abrigando que aumenta os problemas da igreja? Eu quero dar só apenas um exemplo. Quando uma pessoa da igreja chega para você e fala para falar mal de um irmão sobre qualquer circunstância que o irmão esteja passando, o que você tem feito quando acontece isso? O que você decide fazer? Você sabe o que você faz. Se você ajuda a fofoca a continuar ou se você tenta ao máximo ajudar a pessoa pela qual está passando pelo momento de dificuldade. Isso que você faz quer dizer se você ajuda a promover a unidade na igreja. E a gente não pode esquecer, o Espírito Santo só desceu sobre os discípulos, só veio o Pentecoste quando todos estavam unidos em amor. É só assim que nós receberemos o poder. Verdade. A lição de jovens, como eu já comentei, tem por título Unidos Venceremos. O conceito de unidade não é necessariamente um conceito humano, um conceito terrestre. É um conceito que vem desde o céu. É tanto que o próprio Jesus, ele fala o seguinte, eu e o Pai somos um. Ou seja, essa unidade já é algo que vem antes mesmo do mundo ser criado. Eles já eram um entre si. E Paulo, posteriormente em Filipenses, ele fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, que nós possamos também sermos unidos
o próprio Deus, como Jesus assim era, ou seja, unidos através da oração, através da comunhão, através de um contato diário. E também pela questão, Carlos, só acrescentando, que Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles têm apenas um pensamento. Então, eu acredito que o exemplo, um dos grandes exemplos que tem é justamente a gente ter um único pensamento. O pensamento apenas de adorar, de servir, de amar as pessoas. Verdade. E Jesus, ele espera que nós, como eu já comentei, estejamos ligados a eles, porque a eles por si só a Trindade, mas consequentemente estejamos ligados aos nossos amigos e irmãos. Até porque, como seria possível nós cristãos, que somos chamados de cristãos, não seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, que é aquele pelo qual nós pregamos, né? Então, Jesus Cristo, ele era o amor por si só. Cabe a nós sermos também amor para com nossos irmãos e para com o próprio Deus, né? Em relação à unidade, nós vemos que o próprio Jesus Cristo ele já orava por isso. E em uma das poucas orações, a lição trata até como a única oração que registra Jesus intercedendo por seus discípulos, ele fala o seguinte, ó, que todos sejam um. Ele começa, Pai, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele já estava orando pela unidade, para que os discípulos viessem estar unidos tanto entre si, como também ao Deus. E quando nós temos essa união, quando nós nos unimos à Trindade, há uma transformação de vida, e em cada aspecto do nosso dia a dia nós demonstramos essa unidade, não só espiritualmente, mas através do contato com outras pessoas, né? Nós vemos que depois que Cristo ele ressuscitou e veio ao céu, o contato que a humanidade veio mantendo com ele é através da oração. E nós vemos que muitas orações foram respondidas e muitas coisas aconteceram devido à oração. E nós podemos ver que o Evangelho ele é pregado graças à unidade que é consequente dessa oração. Ou seja, Jesus foi concedendo os dons a uns, um talento a outro, para que através dessa união esse povo unido conseguisse compartilhar e pregar o Evangelho como é pregado ainda hoje, né? Então que nós possamos estar nos unindo nesse sentido. E só para finalizar, a unidade, ela não é simplesmente um conceito, é algo que é notável, que nós percebemos, que causa principalmente uma transformação de vida. Um exemplo, os discípulos, logo quando eles estavam com Jesus, eles perguntaram a Jesus quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus naquela ocasião respondeu que o que fosse humilde como aquela criança seria o maior. Então nós vemos que naquele momento os discípulos não estavam unidos. Eles estavam fazendo essa pergunta no intuito de ser o maior. Mas posteriormente, em Atos 4, 32 e 33, fala que eles tinham um só coração e uma só mente, eles estavam unidos. E nós podemos ver isso, como até já estudamos algumas semanas atrás, na prisão de Pedro, que Pedro estava preso, mas eles estavam unidos orando. Então nós vemos que a unidade tem poder, a unidade é capaz de transformar vidas. Então que nós possamos estar nos unindo, não só entre irmãos, mas também, principalmente com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade, para que consequentemente nós possamos estar levando esse amor para as outras pessoas. Até amanhã, pessoal. É isso aí.